E aí, torcedores, tudo tranquilo? Quem fala é o Bandnet News. E olha só, mais um conteúdo anônimo e um pouquinho mais deste novo capítulo que nós teremos de tudo um pouco aqui no canal do Torcedor. Conto com a compreensão de vocês, torcedores. Muito obrigado por todo o incentivo e carinho. Saiba mais sobre a atualização. Entenda o conflito entre grupos paramilitares e facções no estado do Rio que vai estourar em 2023. Depois de muitas guerras e baixas nos dois grupos paramilitares que atuam na zona oeste do Rio de Janeiro, o rastro de sangue deixado nas últimas guerras entre os crias das milícias do Bonde do Tandeira, ligados ao Danilo Dias Lima, o vulgo Tandeira, e do Bonde do Z, controlado por Luiz Antônio da Silva Braga, o vulgozinho no ano passado em Santa Cruz, parece que agora está migrando para outros redutos da milícia do Zinho na região de Campo Grande. No final da noite do último sábado, um fato inusitado alterou, porém, o rumo dos acontecimentos das guerras no centro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Os crias do Bonde do Tandeira, audaciosamente com 60 homens, se deslocaram da região metropolitana de Nova Iguaçu e foram em direção a Campo Grande para brechar com força em redutos dos rivais pertencentes ao Bonde do Z. Chegando lá, eles foram até os pontos onde funciona uma espécie de monopólio de transporte ligados aos capangas do Bonde do Z, e deram uma ordem para parar e retirar todas as linhas de vans que são subordinadas ao pessoal de Santa Cruz. Muitos moradores tiveram dificuldade na voltar para casa, inicialmente atuando nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Cosmos, Inhuaíbe e Paciência, Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. A então Liga da Justiça chegou ao seu auge em 2007, com assassinatos e controle econômico de quase toda a região na zona oeste. Tudo começou em 2009, quando o guardião das ruas, que é conhecido como Danilo Dias Lima, o vulgo J, ou Tandeira, procurou o Ricardo Teixeira Cruz, o vulgo Batman, condenado por chefiar a extinta Liga da Justiça, que ajudou a fundar junto com os irmãos Natalino e Jerominho Guimarães, rivais de outro grupo paramilitar que era denominado como Comando Chico Bala, CCB. Depois, vieram as brigas pelo monopólio do transporte público entre os grupos de Francisco César Silva Oliveira, o vulgo Chico Bala, e do Natalino José Guimarães, o vulgo Natalino. O Comando Chico Bala, CCB, que assumiu os pontos que pertenciam ao grupo Liga da Justiça, após a prisão da maioria de seus membros, que acabou fragilizando o poder do Ricardo Teixeira Cruz, o Batman, que já não tinha a hegemonia do controle das áreas dominadas por grupos paramilitares em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O líder do novo grupo era o sargento da PM, Francisco César Silva Oliveira, conhecido como Chico Bala e ex-aliado e principal rival de Batman, que tentou matá-lo em agosto de 2007, na região dos Lagos. Na época, o policial, lotado no 25º BPM, Cabo Frio, foi vítima de um atentado, juntamente com sua família, em São Pedro da Aldeia. Atingido por 5 tiros, ele sobreviveu. No entanto, sua mulher e seu enteado, eles não resistiram aos ferimentos e morreram. Logo depois, mais tarde, os grupos paramilitares começaram a brigar pelos pontos de sinais piratas de TV por assinatura, o transporte ilegal de passageiros em vans e o monopólio no comércio de botijões de gás e por territórios. Agora, as milícias partem para uma nova fonte de lucro, os gatos de luz. Na zona oeste, por exemplo, a Lint descobriu que paramilitares instalaram uma rede de energia em um condomínio construído de forma irregular, cujos imóveis foram colocados à venda por mais de R$120 mil. Tamanho desafio às leis é apenas um dos casos que demonstram como, no crime organizado do estado do Rio, a busca por mais dinheiro nunca para. Denúncias de empresas e moradores, também relatadas pelo Ministério Público do Rio, apontam que grupos paramilitares vêm praticando furtos de energia, sobretudo na Baixada Fluminense. Uma nova guerra deu início na segunda geração da milícia da Zona Oeste, após a morte de Carlos Alexandre da Silva Braga, o vulgo Carlinhos Três Pontes, irmão do falecido Wellington da Silva Braga, o vulgo Zero, ou Eco, e do Luiz Antônio da Silva Braga, o vulgozinho ou Z. Tandeira brigou com alguns membros da antiga cúpula da Liga da Justiça que já tinham em mente em aplicar um golpe de dentro para fora no seu chefe Tony Ângelo Souza Aguiar, o vulgo Tony, para quem ia ser o sucessor da Liga da Justiça naquela época. O cargo foi dado ao Carlinhos Três Pontes. Ele era ex-membro da facção Amigos dos Amigos, ADA. Essa atitude acabou rachando a cúpula da Liga da Justiça porque eles não aceitavam um membro que tinha vindo do tráfico de drogas para atuar no maior grupo paramilitar da Zona Oeste. Assim,
quebrando as regras daquela milícia que era composta por policiais militares, bombeiros, oficiais do Exército Brasileiro e da Guarda Municipal, GM, do Estado do Rio. Enquanto Tony Angelo, chefe da quadrilha, indicou Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, para o lugar de Gão. Batman escolheu Ricardo Gil de Souza, conhecido como Ricardinho ou Dentuço. Porém, Dentuço foi dado como desaparecido, e Carlinhos Três Pontes assumiu a milícia da Zona Oeste. Ele foi pioneiro na aliança com traficantes de drogas de facções inimigas do Comando Vermelho, CV. Em 2017, Carlinhos Três Pontes veio a falecer e seu irmão Eco assumiu a liderança com a nova geração do temido bonde do Eco. Eco acabou prendendo tudo para ele. Nesse caso, Eco escreveu um conceito de uma milícia externa cujas propriedades são independentes de qualquer outro grupo paramilitar individual. Era um elo imposto pela longa hegemonia pós-Liga da Justiça sobre a perspectiva intelectual denominada como Família Braga. Os dados da plataforma de dados sobre violência armada Fogo Cruzado indicavam que 2 milhões de pessoas, em 11 municípios, viviam em áreas sob domínio e influência das organizações criminosas. As áreas de influência desses grupos criminosos somavam então 348 km², o equivalente a um quarto do tamanho da capital. Na época, o todo-poderoso Eco, com apoio de matadores de aluguel do escritório do crime, conseguiram uma grande façanha. Ele manipulou todos os grupos paramilitares que atuavam de forma independentes no estado do Rio, tais como o bonde do Macaquinho, de Cascadura, o bonde do Orlando da Curicica, de Jacarepaguá, o bonde do Girão, de Jacarepaguá, o bonde do Marquinho Catiri, de Bangu, o bonde do Valadares, de Queimados, o bonde do Endel, de Belford Roxo, o bonde do Jura, de Nova Iguaçu, o bonde do Renatinho Problema, de Itaguai, e entre outros grupos da milícia reservada, para uma mega expansão em alguns municípios que eram comandados pelo tráfico de drogas. Todos os grupos paramilitares das zonas norte e oeste ficaram sob o controle da família Braga. Após vencerem desafios e distâncias contra o maior rival Comando Vermelho, CV, as brigas entre diferentes grupos paramilitares ligados ao Tandeira e o Eco se dividiram e não pararam por aí. A região metropolitana de Nova Iguaçu ficou sob os domínios do bonde do Tandeira e o império da milícia da Zona Oeste ainda tinha ficado com a família Braga. Nesse meio tempo de conflitos e com racha na maior milícia do estado, a cúpula do Comando Vermelho, CV, aproveitou a pandemia de Covid-19 para retomar os territórios perdidos em 2019. Depois de diversos episódios de traição entre os membros do bonde do Tandeira e do Zinho, com medo de morrer, eles acabaram realizando um imenso troca-troca de facções e vice-versa no início de 2020. Esse racha entre os milicianos acabou afetando pequenos grupos paramilitares que eram aliados do bonde do Eco. Em meados de 2021, alguns milicianos do bonde do Macaquinho e do Leléu fizeram um desabafo, ou seja, uma entrevista exclusiva com o canal Band Net News, alegando que em 2017, eles participaram da retomada das comunidades do Aço, Cesarão, Antares e Rodo, dando apoio ao grupo do Eco que tinha como puxador das guerras, o vulgo Tandeira, como moeda de troca. O grupo de Macaquinho ia expandir para os territórios do Comando Vermelho situados na Baixada Fluminense, e que eles iam ficar sob os domínios das comunidades da Vila Belga, Grão-Pará, Dom Bosco, Cabuçu, Valverde, Palhada, Palmares, Jardim Nova Era, Jardim Alvorada e nos Ouros, Preto e Verde em Nova Iguaçu. Moeco acabou entrando no caminho do Tandeira e do Macaquinho por conta de equipamentos que foram emprestados para a dupla e botou olho grande nos territórios para depois travar tudo para ele. E isso realmente aconteceu em 2020. Tandeira e Macaquinho tinham uma forte influência nas comunidades da Grande Jacarepaguá, como na Curicica, Praça Seca, Água Santa, Piedade, Cascadura e na Gardenia Azul, com apoio dos crias do 3º Comando Puro, TCP, dos complexos da Serrinha e do São Carlos. Em meados de junho de 2021, informações privilegiadas ligadas ao bonde do Tandeira chegaram até o setor de inteligência da Polícia Civil mencionando Eco, que tinha ido visitar a mulher e os filhos na comunidade das Três Pontes, em Paciência, e foi capturado e morto como queima de arquivo por conta da forte ligação de Eco com os caciques do Jogo do Bicho e do escritório do crime que envolvia a família Bolsonaro. Com a morte de Eco, Tandeira estourou uma nova guerra e tentou tomar áreas de Santa Cruz e Paciência, mas foi rechaçado pela família Braga, que teve Zinho escolhido como novo chefe em agosto daquele ano. Desde então, mesmo após o baque com a morte de seu irmão Delcinho,
e do seu braço armado, o vulgo Fofo, em meados de agosto de 2022, e da perda das comunidades do Grão-Pará, Vila Belga, Marinha e Dom Bosco para o Comando Vermelho. CV, Tandera ainda mantém sua influência em áreas de Nova Iguaçu, Queimados, Austin, na Baixada Fluminense, e em alguns lugares de Seropédica, área que era comandada por milicianos ligados ao novo grupo que atualmente é denominado como Bonde do Z. Mesmo com o enfraquecimento das milícias de modo geral por conta da expansão territorial da facção Comando Vermelho, CV, e das sequências de operações, apreensões e prisões, parece que esse início de 2023 começou muito quente entre os crias dos grupos paramilitares do Bonde do Tandera, do Bonde do Leléu e do Bonde do Z, por territórios na zona oeste do Rio de Janeiro. As guerras que ainda estão em andamento na Gardênia Azul, Santa Cruz, Campo Grande vão estourar a todo vapor nesses territórios citados nesta matéria ao longo do ano. Vamos aguardar para vermos como serão os próximos dias. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal. Chefe, esvaziaram meu carro aqui na rotatória da Brisa, chefe. Eu tô indo embora, mano. Tô indo embora. Não vou botar cara, não. Tá vendo aí, seu Luiz? Tá vendo? Foi um Corolla preto, 4 malucos encapuzados. Desceu tudo de fuzil e falou, olha só, vai descer geral. Se pode dar o aviso. Se pegar, vamos tacar fogo. Tudo encapuzado, chefe. Tá vendo aí, seu Luiz? Tá vendo? A gente não tem como fazer nada. Aí vocês, se tiver alguma van passando, vocês cuidado, tá? Que eles podem fazer covardia, entendeu? Se alguém for passar de van, vocês tomam cuidado. Se não for eu, nem Vanildo, eu não vou não, mas se não for Vanildo, vocês não entram não. De repente pode encontrar alguma coisa na Brasil, entendeu? Vamos esperar aí, vamos ver o que vai acontecer. E eles falaram que não é só a nossa linha não, falou todas as linhas. Mandou a linha 21, 22 também sair fora, 51, entendeu? Geral lá, mano, mó loucura. Só para que fique bem claro, eles deram outra advertência. Caso as vans rodem, falou que vai pegar e vai queimar as vans. O que foi passado para mim e pro Rogério lá no terreno. Rafael, eu tava agora no estacionamento aqui, devia ter mais ou menos uns 5 carros, mas muito homem, tudo armado, tudo de fuzil, mandando parar todas as linhas, todo mundo que tava passando por aí estava mandando parar, encostava e mandava recolher os carros. Não quer problema com ninguém, com trabalhador nenhum, mas era pra ninguém ficar rodando hoje. Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas era pra recolher todos os carros. Chefe, cheguei que eu aqui agora, rapaziada do grupo, mandaram parar no carro, sair de perto do carro, passou a mão tudo de fuzil aqui, gritando aqui, jogou até no carro na minha frente. Era o carro na minha frente, que eu dei, veio lá no Largo do Mendé, falou assim, ó, se pegar rodando, vou tacar fogo, bondezinho é um caralho, gritando aqui mesmo, não sei de Campo Grande aqui, mano. O carro tá parado aqui, não vou recuer, mano. Qual é? Vocês estão brincando, mano, o bagulho tá de verdade, mano. Papo reto. Os caras chegaram lá, foi boladão, mano. Vai, rapaziada, me enquadraram aqui na Cavalho Ramo, mandou parar, eu vou